Olá, nessa aula daremos continuidade ao conteúdo da nossa última aula referente à Sociologia e Revoluções Francesa e Industrial, só que agora trabalhando com a resolução de questões, de exercícios que vocês deverão colocar aí no caderno. Deixo aqui uma observação de que nesses exercícios vocês só precisam copiar o que estiver escrito de azul e de vermelho. Então tudo que tiver nessas cores aqui nas questões vocês têm que obrigatoriamente copiar. O que estiver escrito de preto é opcional, tá? Só fiquem atentos para vocês me mandarem as anotações dentro do tempo de aula. Vamos então para a primeira questão. De um ponto de vista histórico, a sociologia como disciplina científica surgiu ao longo do século XIX, como uma resposta acadêmica para os novos desafios da modernidade. Os principais fatos históricos sociais que propiciaram o surgimento da sociologia foram essa questão que é bem tranquilinha, tá? É uma questão bem bobinha, mas que é conteúdo também passivo de prova, não somente da nossa prova aqui na escola, mas muitas vezes cai em vestibular e Enem, conteúdos relacionados a esse tipo de questão sobre o surgimento da sociologia. Vocês têm que lembrar de dois fatos históricos então que foram importantíssimos para o surgimento da ciência, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Industrial que levou a uma mudança na organização das cidades, porque tem um grande êxodo rural, muita gente saindo do campo e vindo para a cidade, uma mudança brusca na forma de organização do trabalho, da mão de obra, questões de saneamento, questões de moradia vão se tornar algo central aqui industrial. E outra, a Revolução Francesa, porque você vai ter a queda do antigo regime, então aquele sistema de nobreza, um sistema social mais rígido vai ruir, você tem a ascensão da burguesia, dado por capital. Então, todas essas mudanças aqui, grandes revoluções, vão propiciar um cenário que vai levar principalmente filósofos, que vão desenvolver essa ciência que é a sociologia. Tranquilo? Então aqui tem esses dois fatos que nós já trabalhamos na última aula. Questão número 2. Aqui vocês têm que copiar toda a questão. No século XIX surgiu uma nova ciência com a intenção de compreender a sociedade moderna e suas transformações. Qual dos fatores abaixo não contribuiu para o surgimento da sociologia enquanto ciência? Tá? Como ele quer que não contribuiu, você vai ter 4 que contribuíram. Por isso que eu achei interessante você copiar em todas as alternativas, porque aí vocês têm uma descrição sobre alguns fatos aqui que propiciaram o surgimento da sociologia. Então vamos lá. Letra A. O processo de industrialização e urbanização da Europa? Sim, né, gente? A gente viu que esse processo de industrialização, urbanização provocado pela Revolução Industrial levou ao surgimento da sociologia. Ele quer que não contribuiu, tá? A ascensão do capitalismo como sistema econômico preponderante? Sim, né? Porque com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, principalmente com a Revolução Francesa, você vai ter a ascensão da burguesia. E a burguesia vai, que antes acumulava o capital, agora vai ter o controle dos meios de produção. Então, sim, a B faz parte aqui de um dos fatores que contribuíram. O surgimento da estatística como fonte de dados confiáveis. Esse ponto aqui eu não falei dele, não entrei em detalhes na última aula, mas a matemática e os dados estatísticos aqui, a matemática inclusive vai levar aqui a auxiliar o desenvolvimento dessa ciência, que vai ser a estatística, aonde você consegue começar a coletar dados. Até hoje, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, quando você vê dado do IBGE, você vê órgãos que recolhem informações sociais, quantas pessoas estão na linha da pobreza, quantas pessoas têm televisão em casa, esses dados que são levantados pelo IBGE, não acontece somente no Brasil, mas no mundo todo. Então você ter levantamentos estatísticos, isso vai ajudar muito para que esses sociólogos, essas pessoas que vão tentar estudar a sociedade, consiga desenvolver seu pensamento a partir de dados coletados, tá? Desse meio da sociedade. Então, sim, vai ser um fator que vai ajudar. A crença na cientificidade. Gente, sim, porque nós vimos lá sobre a questão do senso comum, senso crítico. A sociologia ela vai surgir muito baseada no senso crítico, e os primeiros sociólogos, depois nós vamos, depois que passar o período de provas, e que nós entrarmos mais especificamente no pensamento do sociólogo, nós vamos ver Marx, Durkheim, Weber,
o próprio Augusto Comte, né, que nós falamos aqui muito rapidamente, depois nós vamos aprofundar o pensamento dele, nós vamos ver que eles têm muito uma crença baseada no método científico, ou seja, que a sociologia vai ser um método científico para analisar a sociedade. Então, sim. Né? E letra E, a Revolução Russa, que procurou instaurar o socialismo na Europa. Gente, isso aqui não tem nada a ver com o cenário aqui do surgimento da sociologia, tá? Essa Revolução Russa aqui acontece em 1917, ou seja, já no século XX, né? A sociologia ela surge nessa virada do século XIX para o século XX, sim, mas não aqui já no período da Revolução Russa. Já nesse período a sociologia já estava ali se consolidando, tá? Vamos então, né? Então essa aqui é a resposta correta, letra E. Vamos para a questão 3. Considerando-se as grandes mudanças que ocorreram na história da humanidade, aquelas que aconteceram no século XVIII e que se estenderam no século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela Revolução Científico-Tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que perduram até os dias atuais. Tá? Esse texto aqui, gente, vai falar o seguinte, né? Sobre o surgimento da sociologia, as mudanças ocorridas na modernidade, é correto afirmar. O texto aqui, na verdade, ele faz uma contextualização, ele fala sobre a importância da Revolução Industrial, de grandes transformações que aconteceram do século XVIII para o século XIX, do século XVIII, século XIX. Ele dá uma ênfase aqui muito grande para as grandes transformações do século XIX. E aí ele vai perguntar, né, o que está correto aqui? Vamos analisar cada alternativa. A intensificação da economia agrária em larga escala nas metrópoles gerou o êxodo para o campo? Gente, está errado, né? É o contrário. Ele fala assim, né, da economia agrária, né, êxodo para o campo. Não, o êxodo não foi para o campo, ele foi para a cidade. Tá? Por mais que a Revolução Industrial tenha ajudado a desenvolver os sistemas de produção agrária, né, porque você agora tem a máquina acelerando, né, o processo de plantio, de agricultura, mas o êxodo não foi do campo, ou melhor, o êxodo não foi da cidade para o campo, mas sim do campo para a cidade. Então está errado. O aparecimento das fábricas e o desenvolvimento levou ao crescimento das cidades. Também não faz saber, está errado, tá? Letra C. A forma de mundo não podia mais solucionar os novos problemas sociais. Perfeito, né, gente? Aquela forma de analisar o mundo, né, do PIB antes, né, da Revolução Francesa, Revolução Industrial, existia uma forma de analisar essa realidade. Só que depois de todas essas transformações, houve todo um cenário que aquela visão antiga já não se adequava mais, tá? Então, né, isso aqui seria correto. O trabalho humano nas fábricas ocasionou a diminuição da divisão do trabalho. Pelo contrário, levou ao aumento da divisão do trabalho. Depois vocês vão ter ali também da virada do século XIX e século XX, também Ford e Taylor, né, que vão ser ali os pais da administração, que eles vão desenvolver maneiras de analisar esse período, né, da setorização do trabalho, de analisar a produção em escala, porque cada vez mais o trabalho ficou mais setorizado. Então você não tem muito uma noção do todo, você tem noção daquilo que você faz. Né? Então a pessoa que trabalha na fábrica, ele vai dominar um determinado ponto específico da produção. Então, se antes você tinha um sapateiro que ficava responsável por pegar um animal, tirar o couro, tecer, fazer todo aquele processo, né, e ter o controle geral sobre todo o produto, agora não, agora ele vai para uma fábrica onde ele vai, sei lá, de repente só ficar responsável pela sola do sapato, enquanto que o couro é outro. Então você tem ali uma divisão, uma segmentação do trabalho muito grande. Tá? Eu aconselhei na última aula e reforço aqui, assistam o filme do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos. Ali vocês veem, né, o Chaplin fazendo uma crítica, né, fazendo uma análise sobre essa questão da Revolução Industrial, né, sobre a divisão do trabalho. Última questão aqui para fecharmos. Aliás, eu dei uma diminuída, né, de 5 para 4 questões para poder ficar melhor para vocês trabalharem aí dentro do tempo de aula. Então, agora vamos trabalhar aqui só com 4 exercícios.
Uma série de mudanças políticas e econômicas ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade Média. O quadro A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, alude a um dos mais importantes acontecimentos decorrentes desse período na história europeia, a Revolução Francesa. Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o surgimento da sociologia, é correto afirmar. Vamos lá, vamos analisar as alternativas. Ele quer que relacionemos aqui, então, essas grandes transformações, essas mudanças, com, aí ele fala aqui do quadro, a liberdade guiando o povo. Eu até mostrei esse quadro aqui na nossa última aula teórica, né, Eugène Delacroix, é uma obra famosíssima dele, que é um dos símbolos aqui da Revolução Francesa. Ele quer que a gente relacione, né, as mudanças referidas aqui com o surgimento da sociologia. Letra A. O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do homem ocidental decorrente das transformações desse período histórico propiciaram o interesse pelo entendimento da vida social. Gente, perfeito, né? Isso aí já está logo de cara a resposta, tá? Vamos ver porque as outras estão erradas. A credibilidade da vida social nas cidades passa a ser buscada na coerência dos textos sagrados e na adoração religiosa. Não, né, gente? Isso aqui não tem nada a ver com essas grandes transformações. Isso aqui se encaixaria mais se a gente estivesse falando da Idade Média, tá? A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância. Olha só, novamente, né? Absolutamente errado. O que fez com que a história no cotidiano fosse concebida por um olhar sagrado. Também não faz o mínimo sentido. Essa B ia ser, se a gente tivesse que fazer uma análise, né, botar ela de forma correta, se a gente estivesse falando do período medieval. Tá? Isso aqui faz sentido quando a gente fala da Idade Média. A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre Deus e os homens, expressou as transformações sociais de forma contundente. Também não, né? Aqui já está falando do período do Renascimento, a gente está falando aqui, quando a gente fala da Revolução Francesa, a gente está falando aqui já de 1789, aqui esse quadro de 1830, um tempo depois, né? Mas ele também está retratando, é bem contemporâneo esse período aqui, falando aqui então sobre o cenário do surgimento da sociologia. Fechamos então aqui a resolução dessas questões, tá? Meu objetivo era que a gente amarrasse o conteúdo da nossa parte teórica com algumas questões, tranquilo? Então, ficamos por aqui e até uma próxima.